Os destaques da semana entre julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já começou. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 11 e 12 de novembro de 2020. Como sempre, começamos com o panorama geral, conversando com a Karina, que já está a postos conosco aqui na tela dos nossos estúdios da TV Justiça. Karina, uma semana que seguiu uma dinâmica que tem sido adotada ultimamente, que é da continuidade do julgamento de determinadas questões. Um tema que vem predominando muito tem sido exatamente ICMS, não apenas por conta de um julgamento conjunto, mas de outras ações que não estavam atreladas a esse julgamento conjunto que já vem há algumas semanas e que também tiveram o seu pregão anunciado no plenário. E ainda na quinta-feira, você já vai nos explicar detalhes sobre isso, nós tivemos a questão da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar matérias relacionadas ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público. Olá, Cadu, é isso mesmo. Na pauta de julgamentos, tanto da quarta como da quinta-feira, os temas que prevaleceram foram direito tributário e direito constitucional. Na quarta-feira, nós tivemos a retomada do julgamento de dois processos que já, vamos dizer assim, há 2 semanas vem protagonizando o plenário do Supremo Tribunal Federal naquela discussão para saber se sobre o licenciamento de softwares ou o direito de uso desses programas de computador incide o ISS, um tributo municipal, ou o ICMS, um tributo estadual. O julgamento na semana passada foi suspenso em razão de um pedido de vista feito pelo ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte, e foi apresentado nessa quarta-feira. Mas o julgamento foi suspenso, mais uma vez, em razão de um pedido de vista do ministro mais recém-impossado, Nunes Marques, que disse que estava no seu 4º dia de trabalho no Supremo Tribunal Federal e ainda precisaria de um tempinho para poder analisar essa matéria e proferir o seu voto. Ainda na quarta-feira, um outro tema envolvendo direito tributário e tratando da regulamentação por um convênio no âmbito do CONFAS de uma emenda à Constituição de 2015 também veio à pauta para tratar da DIFAL, a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS entre os estados. O julgamento foi iniciado também, mas da mesma forma como o anterior, o ministro Nunes Marques pediu vista para analisar melhor e trazer o seu voto oportunamente. E ainda na quarta-feira, a discussão de matéria constitucional envolvendo essa competência do Supremo Tribunal Federal para analisar as ações que foram ajuizadas contra a União quando estiver em debate atos administrativos, seja do CNJ ou do CNMP, também foi matéria iniciada na quarta-feira. Na quinta, outros 2 processos de relatoria diversa, daquele da quarta-feira, que era do ministro Luiz Roberto Barroso, foi também iniciado, mas o julgamento suspenso com a promessa de retomada dessa discussão na próxima semana, Cadu. Pois é, Karina, ou até uma dinâmica interessante em relação a esse caso da competência, como você bem disse, um julgamento iniciado na quarta-feira, a constatação de matéria semelhante na pauta da quinta-feira, transformando esse tema em julgamento conjunto no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos, portanto, fatiar os temas, como a gente sempre faz aqui, entre os destaques do plenário do Supremo Tribunal Federal, começando exatamente com a quarta-feira. O Supremo retomou o julgamento, como vimos, de 2 ações que questionam a incidência de impostos sobre programas de computadores. Os ministros têm de decidir se será cobrado imposto estadual ou municipal. O julgamento foi iniciado há 2 semanas, estamos acompanhando isso desde então. Vamos saber um pouco mais sobre o tema e como estava o julgamento até agora na reportagem de Evne Araújo. O julgamento começou há 2 semanas e vai ser retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, que na última sessão pediu mais tempo para analisar os processos. As 2 ações discutem a incidência de impostos na compra, na venda e no uso de programas de computador. No primeiro caso de relatoria do ministro Dias Toffoli, o questionamento é se, na comercialização de softwares, deve ser cobrado o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é estadual, ou o ISS, o Imposto sobre Serviços, que é municipal. Empresas de tecnologia da informação contestam no Supremo a legalidade da dupla tributação para o setor. No voto, Dias Toffoli lembrou que existe lei federal que coloca programas de computador na lista de tributáveis pelo ISS.
Por isso, a incidência desse imposto prevista em legislação afasta a cobrança do ICMS. Votaram no mesmo sentido os ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Entendo realmente que nessa questão se trata de um serviço dinâmico, uma prestação dinâmica de serviço, prioritariamente de serviços. Consequentemente, a incidência deve ser do ISS. Não há aqui uma transferência da titularidade do bem. O programa, neste caso, ele não é vendido e, portanto, eu penso que não é possível falar tecnicamente em circulação de mercadoria e, consequentemente, não é possível falar em incidência do ICMS. Está sendo julgada em conjunto outra ação de relatoria da ministra Carmen Lúcia. O pedido é de inconstitucionalidade de parte de uma lei estadual de Mato Grosso por bitributação e invasão da competência municipal. O Estado fez incidir o ICMS na compra, venda e uso de softwares, mesmo eles já sendo tributados pelo ISS. A ministra Carmen Lúcia e o ministro Edson Fachin votaram no entendimento de que os programas de computador só não são considerados mercadoria quando se contrata o serviço para desenvolvê-los. Quando a criação intelectual é produzida em série e há atividade mercantil, deve incidir o ICMS, não o ISS. Há de incidir, nesta hipótese, ICMS sobre a venda de software, visto que o fato de serem bens imateriais não descaracteriza sua destinação como mercadoria. Então, Revena, é um julgamento que está sendo feito por etapas e ele foi interrompido na semana anterior por pedido de vista do ministro-presidente Luiz Fux e foi retomado na sessão desta quarta-feira, dia 11 de novembro. E ICMS também foi tema de outro julgamento no dia. Os ministros também analisaram recurso referente à alíquota diferencial cobrada em operação interestadual envolvendo mercadoria ou serviço destinado a consumidor final não contribuinte do ICMS, segundo regras de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária. Na reportagem, primeiro vamos rever o julgamento sobre a incidência em relação a programas de computadores. A reportagem é de Marta Ferreira. O julgamento das duas ações diretas de inconstitucionalidade em que se discute a incidência do ICMS sobre o suporte e programas de computador foi retomado com o voto do presidente Luiz Fux. Ele seguiu o entendimento do ministro Dias Toffoli, relator de uma das ações, votando pela incidência do ISS sobre o licenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de computador. Eu estou votando no sentido da incidência exclusiva do ISS na linha do entendimento da divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli. Na sequência, o ministro Nunes Marques, em sua primeira sessão plenária, pediu vista do processo. Estou no meu 4º dia útil no tribunal. Sim. E só tive acesso ao sistema na segunda-feira. Então, em razão disso, eu peço a compreensão dos colegas. Eu quero pedir vista desse processo e me comprometo em trazer com a maior brevidade possível. Na sessão também começou a ser analisada uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, questionando regras de recolhimento do ICMS previstas em convênio de 2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária. A norma foi baseada na emenda constitucional 87, aprovada em 2015, com o objetivo de acabar com a guerra fiscal no setor do e-commerce. Sobre o mesmo tema, também o julgamento de um recurso extraordinário que discute se é necessária a edição de uma lei complementar para disciplinar a cobrança da diferença de alíquota em operação interestadual em que a mercadoria ou o serviço é destinado a consumidor final não contribuinte do ICMS. O advogado da Madeira Comércio Eletrônico, que propôs o recurso, foi o primeiro a fazer a sustentação oral. Uma série de problemas graves que estão se perpetrando justamente porque as regras vão além da mera regulação de peculiaridades locais pelos estados. As regras que vêm sendo editadas, elas pretendem abarcar a exigência como um todo, inclusive emprestando efeitos extraterritoriais na prática
às legislações locais. O Distrito Federal, uma das partes, sustenta que o diferencial de alíquota não representa nova regra de incidência do imposto e que a questão trata de critério de repartição da receita, a fim de impedir distorção na arrecadação. Imaginem a confusão que vai ser para voltar ao tempo e tentar olhar desde 2015 o que é devido para um ou outro estado. Assim, Excelência, já pedimos, o Distrito Federal e os demais estados da federação já pedem de antemão que, caso haja declaração de inconstitucionalidade, que se faça a modulação dos efeitos para dizer que o regime anterior passa a viger novamente a partir dessa decisão e até a edição da lei complementar. O advogado Eduardo Borges, que representa a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, destacou que o artigo 146 da Constituição Federal exige lei complementar para regulamentar impostos em geral. É um caso nítido de violação à Constituição, de abuso do contribuinte e ainda um pedido de modulação após o Estado estar ciente desse abuso que ele está praticando. Na prática seria vamos dizer assim, castigar o contribuinte por ter socorrido ao Poder Judiciário. O convênio ICMS, número 93, de 2015, ainda que tenha tratado, limitamos, de normas gerais em face de uma nova sistemática trazida pela Emenda Constitucional número 87 de 2015, não pode ser utilizado, né, para fixar provisoriamente normas para as quais a Constituição Federal exige lei complementar. Os incisos 7 e 8, o parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 87 de 2015, não tem plena eficácia e, portanto, para irradiar efeitos, demandam regulamentação por meio de lei complementar. O relator do recurso extraordinário, o ministro Marco Aurélio, entende que, se não há lei complementar disciplinadora, é inválida a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do convênio número 93 de 2015, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final, não contribuinte do ICMS. O ministro votou a favor do recurso. Reformando o acordo atacado, assentar inválida a cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do diferencial de alíquota do ICMS na forma do convênio 92 de 2015. O ministro Dias Toffoli, relator da ADI, votou pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade. No recurso, ele seguiu o entendimento do ministro Marco Aurélio. O julgamento foi suspenso depois do pedido de vista do ministro Nunes Marques. Esta foi a sessão plenária da quarta-feira. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito deste julgamento que aconteceu, portanto, naquela sessão. E depois do intervalo também, os destaques da sessão da quinta-feira, aqui no Plenárias. De volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Karina, daqui a pouco nós vamos ver os destaques da quinta-feira, mas ainda ficamos devendo para nossos amigos telespectadores os comentários da sessão da quarta-feira. Como vimos, o tema predominante foi ICMS. Houve o primeiro julgamento, como vimos, que havia continuidade com o voto do ministro Luiz Fux. Houve o pedido de vista do ministro Nunes Marques, que acaba de assumir no plenário do Supremo Tribunal Federal. E o início de outros processos, de outro julgamento, melhor dizendo, relacionado também a ICMS, aí a questão de alíquota. Ou seja, ICMS é tema por excelência do plenário do Supremo. A cadeia econômica, o bem sai de um estado, vai para outro, a definição de se aquilo é bem ou serviço, é um tema, como eu disse, que vem sempre ao plenário do Supremo Tribunal Federal. O que é que estava sendo discutido em relação à medida do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária, nesse caso?
Vamos lá, Cadu. O ICMS, sem dúvida alguma, foi o grande protagonista da quarta-feira. Nesse julgamento que foi iniciado o julgamento conjunto, num recurso extraordinário e numa ação direta de inconstitucionalidade, a discussão era saber se haveria alguma inconstitucionalidade no estabelecimento de medidas que regulamentava a cobrança do chamado DIFAL, um diferencial de alíquota de ICMS estabelecida entre os estados. O argumento trazido aqui era de que essa DIFAL, ao ser regulamentada pelo CONFAS, teria usurpado a competência da União para a edição de uma lei complementar para disciplinar esse assunto. Isso porque, em 2015, uma emenda à Constituição, a emenda 87, estabeleceu esse diferencial de alíquota do ICMS. Mas, segundo o ministro Marco Aurélio, que já votou no recurso extraordinário, e o ministro Dias Toffoli, que também já proferiu seu voto na ação direta de inconstitucionalidade, a própria Constituição estabelece que a regulamentação desse tema envolvendo o ICMS deve ser feita por meio de lei complementar. E, nesse sentido, entenderam que a regulamentação feita pelo CONFAS, no convênio ICMS 93 de 2015, haveria uma inconstitucionalidade formal, ele não poderia tratar dessa matéria. E, nesse sentido, os ministros entenderam que ele não poderia produzir eficácia justamente em razão dessa usurpação da competência. Mas, como a gente disse no início do programa, essa discussão fica para um segundo momento, tendo em vista que o ministro Nunes Marques, recém-chegado na corte, pediu vista também desse caso para trazer oportunamente quando já tiver o seu voto, as suas convicções já formadas acerca dessa discussão que foi retomada no plenário na quarta-feira. Pois é, Karina, foram 2 pedidos de vista do ministro Nunes Marques, justificadamente exatamente porque ele teve acesso, não apenas mesmo no período de preparação para a posse, o acesso ao sistema e aos autos do processo aconteceram, como ele mesmo disse, na última sexta-feira. E, é claro, ele tem a responsabilidade de se inteirar a respeito de todos os aspectos para poder manifestar o seu respectivo voto. Vamos continuar acompanhando. E agora vamos para a sessão plenária da quinta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento naquela sessão em que se discute a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ações contra atos administrativos do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. A repórter Marta Ferreira tem os detalhes. A ação foi proposta pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, questionando redação do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. O texto determina que decisões e atos do CNJ devem ser imediatamente cumpridos, a não ser que estejam sendo impugnados perante o Supremo Tribunal Federal. Para a AMB, o artigo 106 do Regimento Interno atribui ao CNJ uma competência que não é prevista na Constituição. A entidade pede que esse artigo tenha eficácia suspensa até a decisão final do STF. Sobre esse tema, o plenário também julga um agravo regimental em que se discute a competência originária do Supremo para julgar as ações contra atos administrativos do Conselho Nacional do Ministério Público. O advogado-geral da União argumentou que somente o STF é competente para julgar atos do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Na ótica desse advogado-geral, já seria tempo de reconhecer de maneira ampla e não restrita ao recurso extraordinário uma repercussão geral em favor do Supremo Tribunal Federal, de modo a habilitar a nossa Suprema Corte a escolher, sem maiores formalidades, que casos julgará e que casos não julgará. A Associação dos Magistrados Brasileiros argumenta que o CNJ foi muito além da sua competência constitucional, que é exclusivamente administrativa, pois não lhe cabe estabelecer norma que afaste a eficácia de qualquer provimento judicial. Não seria justo, jurídico e plausível que pelo menos as ações que visam impugnar as decisões proferidas em processo disciplinar ficassem para a competência da Justiça Federal? O juiz apenado teria a possibilidade de obter a revisão judicial em primeiro grau, em segundo grau, em recurso especial e até mesmo, eventualmente, recurso extraordinário. O parecer do Procurador-Geral da República foi pelo provimento do agravo regimental e também pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade.
não cabe data vênia, repito, mais uma vez, aos conselhos definir competência de órgãos jurisdicionais, tampouco pronunciar a nulidade de ato judicial praticado por órgão incompetente. Essa competência é tipicamente judicial jurisdicional e há de ser exercida pelo órgão judicante competente. A relatora da reclamação, ministra Rosa Weber, entendeu que o Supremo não é competente para julgar as ações originárias que tenham objeto ato do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, apenas aquelas ações constitucionais de natureza mandamental. A ministra negou provimento ao agravo regimental. Renovando meu pedido de vênia, senhor presidente, no sentido de negar provimento ao agravo regimental. Já para o relator da ação direta de inconstitucionalidade, ministro Gilmar Mendes, foi para fazer valer essa competência que o CNJ editou a norma do artigo 106 do seu regimento interno. Ele ressaltou que só cabe ao Conselho determinar à autoridade o cumprimento de uma decisão ou ato que tiver sido praticado em razão de suas competências constitucionais. E acompanho também o ministro Barroso, voto pelo provimento do agravo, assentando que compete ao STF processar e julgar ações ajuizadas em face da União para discutir ato praticado pelo CNJ e também pelo CNMP, disposto no parágrafo 4 do artigo 103b, relacionados com sua atividade e fim, sobretudo quando envolver repercussão regional ou nacional, na linha do que decidido na reclamação agravo regimental 15.564 da relatoria de Vossa Excelência. Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, a sessão foi suspensa. Karina, nós tivemos o pregão, o chamamento que é feito, é ato, inclusive, já previsto dos processos para julgamento de duas ações relacionadas exatamente à CNJ, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Mas o tema relativo a essa competência do Supremo Tribunal Federal, ele já havia começado na quarta-feira. É isso aí, Cadu. Na quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso apresentou o seu voto num recurso da relatoria dele envolvendo uma ação ordinária que teria sido proposta contra a União no próprio Supremo Tribunal Federal, questionando uma decisão do CNJ que declarou vaga uma serventia no estado do Paraná, na verdade, uma serventia relacionada a um cartório de registro de imóveis, tendo em vista que o provimento para o cargo teria sido efetivado de forma contrária ao que determina a Constituição, sem a realização de concurso público. E aí, esse ato do CNJ foi questionado nessa ação ordinária proposta no Supremo. No primeiro momento, na quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao votar, ele disse que quando negou seguimento a essa ação, ele tinha um entendimento de que essa competência não era do Supremo, seguindo uma linha jurisprudencial da Suprema Corte, no sentido de que as ações contra o CNJ, que poderiam ser julgadas no Supremo, seriam somente aquelas ações constitucionais. Mandado de injunção, mandado de segurança, habeas corpus e habeas data. E aí indeferiu o processamento da ação. Mas na sessão da quarta-feira, ele evoluiu no seu entendimento e entendeu que essa jurisprudência da Suprema Corte que ele aplicou à época da negativa de seguimento vinha sendo mitigada tanto pela segunda turma como pelo plenário. E aí ele determinou, deu provimento ao agravo regimental, o recurso contra aquela sua decisão, para determinar o processamento da ação ordinária, entendendo que é, sim, da competência do Supremo Tribunal Federal a análise dessas ações contra atos administrativos do CNJ. E ele fundamentou a sua decisão com base no artigo 102.1r, que trata exatamente das competências do Supremo em relação a decisões do CNJ. E ele disse que a Constituição, nesse ponto, não restringiu a competência do Supremo a essas ações mandamentais e que não caberia ao intérprete fazê-lo quando a Constituição não fez nessas regras de competência. E nesse sentido, portanto, votou o ministro Luiz Roberto Barroso. Na quinta-feira, como você disse, foi dado início ao julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Gilmar Mendes e que questionava o artigo 106 do regimento interno do CNJ. Qual era o principal argumento trazido pela AMB, autora dessa ação? Que esse artigo deveria ser declarado inconstitucional por violação do devido processo legal. O 106 do regimento interno do CNJ diz que toda e qualquer decisão judicial que não for proferida pelo Supremo contra decisões administrativas do CNJ
deveriam ser desprovidas de eficácia porque prolatadas por juízo incompetente. De modo que se buscava, nessa ação direta de inconstitucionalidade também, o reconhecimento da competência do Supremo para analisar esses atos administrativos do CNJ. O ministro Gilmar Mendes votou no mesmo sentido do ministro Luiz Roberto Barroso, de que é sim da competência do Supremo analisar esses atos administrativos do CNJ e confirmou a constitucionalidade do 106. A ministra Rosa Weber era relatora de um outro recurso em uma reclamação que foi proposta, nesse caso, questionando um ato administrativo de um outro conselho, Conselho Nacional do Ministério Público, que teria aplicado a uma promotora de justiça do estado de Pernambuco a pena de censura. E ela recorreu dessa decisão do CNMP perante a Justiça Federal. E a ministra Rosa Weber acabou abrindo uma divergência, entendendo que não é competência do Supremo Tribunal Federal a análise dessas ações contra o Conselho Nacional do Ministério Público e que cabe à Justiça Federal analisar esses questionamentos. 3 votos proferidos em 3 processos diferentes, mas todos eles, Cadu, com o mesmo pano de fundo. A promessa é que esse tema volte a julgamento na próxima semana. E vamos continuar acompanhando, Karina. Estes são os destaques das sessões por videoconferência do Supremo Tribunal Federal. É o plenário presencial, que normalmente acontece às quartas e quintas-feiras. Mas temos também o chamado plenário virtual, quando é aberto um prazo para que haja julgamento de determinadas matérias em uma plataforma digital. Exatamente em julgamento no plenário virtual, o Supremo negou por unanimidade recurso do PDT para afastar o ministro da Economia, Paulo Guedes. Para o partido, Guedes deveria ser afastado até o Ministério Público Federal concluir as investigações de supostas fraudes em fundos de pensão ligados a estatais. Na ação, o PDT aponta que Guedes é réu, sob acusação de ser um dos responsáveis por prejuízo na gestão dos fundos de pensão, como Petros, Funcef e Previ, entre 2009 e 2013, quando os fundos eram geridos por ele. Segundo o relator, ministro Marco Aurélio, nem todo e qualquer ato é passível de ser submetido diretamente ao Supremo. E que, segundo o ministro, neste caso, não cabe ao Judiciário substituir o Poder Executivo para determinar como devem ser feitas decisões administrativas relativas a um cargo de livre nomeação. Karina, destaques da semana, portanto, encerrados hoje no nosso programa Plenárias. Já temos encontro marcado com nossos amigos telespectadores na próxima semana. É isso aí, Cadu. Na próxima quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário. Mas esse final de semana o nosso encontro é no Plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.